Fala, seres mágicos, tudo bem? Eu sou a TT Mafra e esse é o canal A Minha Voz no Mundo. E como diz o nome, A Minha Voz no Mundo. E hoje eu vou subir aqui um vídeo extra, porque sai vídeo no canal toda quarta-feira, no decorrer do dia. Hoje é domingo e eu estou precisando colocar a minha voz no mundo. Falar, trazer algumas consciências de situações que têm acontecido muito forte na minha vida. E o meu corpo está gritando para eu colocar a minha voz no mundo. Então, bora lá comigo! Então, gente, eu tenho usado muito a ferramenta do Ho'oponopono. E eu uso o Ho'oponopono moderno, né? Que eu tenho aprendido nesses livros. Estou lendo agora o Marco Zero, do Joe Vitale. E tem trago muitas clarezas para mim. Né? Então eu queria trazer para vocês hoje falar sobre limite. Você coloca limite nas pessoas? Porque muitas vezes a gente fica se lamentando do comportamento das pessoas, né? Então a gente se frustra porque a gente cria expectativa, a gente cria uma imagem da pessoa, de como a pessoa deveria agir com a gente, de como deveria ser o comportamento das pessoas. Mas o que eu queria trazer para vocês, né? O que o Ho'oponopono tem trago para mim? Sobre purificar. O Ho'oponopono, ele fala sobre purifica, purifica, purifica. Só purifica, sabe? Porque nós somos feitos de memórias, lembranças, crenças limitantes, limitações, né? Na nossa cabeça, no nosso cérebro, tem várias coisas dessas que são responsáveis pelos pensamentos que a gente tem. Então, quando a gente purifica, a gente limpa isso. E o que é esse Ho'oponopono moderno, né? O Ho'oponopono moderno, não o tradicional do Havaí, que esse livro fala, ele diz que a gente é responsável por tudo. A gente é responsável por tudo. Gente, segura essa aí, tá sentado? Então senta. Porque a gente é responsável por tudo que acontece na nossa vida. Não só o que a gente faz, mas pelas pessoas e o comportamento delas que reverbera na nossa vida. Nossa, mas como assim? Eu sou culpada ou culpado pela forma que a outra pessoa se comporta? Para começar, aqui a gente não vai falar de culpa, não é sobre culpa. A responsabilização que a gente traz, né, que eu vou falar para vocês, não é sobre culpa. É sobre realmente entender que tudo tem a ver com dentro, com o interno. Nada é sobre o externo. Então, se uma pessoa, uma situação aparece na sua vida, reverbera na sua vida, o que é que você tem que purificar em você que tá reverberando isso? Como que eu purifico, TT? Como que eu purifico? Sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo, sou grata. Simplesmente isso. Simplesmente repete essas frases, né? E vai purificando, purificando. Existem outras ferramentas, mas, gente, quem tiver interesse, sério, eu super indico esse livro, Marco Zero, do Joe Vitale. E antes dele, tem o Limite Zero, né? Esse aqui é como se fosse um livro avançado. O Limite Zero fala mais básico sobre a técnica e esse aqui vai aprofundando. Eu indico muito para quem sentir no coração, expandir para você, busque. E aí eu quero trazer algumas partes para vocês. Eu vou começar com uma frase que sempre fez muito sentido na minha vida. Eu sempre fui muito julgada, sabe? Nossa, você é muito impulsiva, você não pensa, você não tem cabeça, porque você pega e faz, você não raciocina. Por exemplo, no último ano eu me mudei 4 vezes de cidade, de estado. Eu sou muito julgada pela caixinha da sociedade. Como assim? Sabe? Como você faz isso? Tem que ter um porquê para as coisas, né? E pra mim, isso nunca fez sentido. Eu sinto, eu vou e pronto. Eu sei que se eu tô sentindo, eu preciso seguir o meu saber, porque algo eu tenho pra receber ali. Então, eu vou começar com essa frase, gente, porque pra mim fez muito sentido e trouxe essa resposta pra mim. Olha, quando você está limpo, você não pensa, você simplesmente faz. Dr. Hewlett. E o que é isso sobre o limpo que ele fala? Quanto mais você purifica memórias, lembranças, crenças, mais você está aberto para receber a inspiração do divino, né? A inspiração de Deus, do universo, do que fizer sentido para você.
Mas para isso, você precisa estar o mais purificado possível. Por quê? Porque o que vai trazer, o que vai ser responsável pelos seus pensamentos e o que o seu cérebro traz à tona são as suas memórias. Memórias de coisas que você já viveu. Então, ativa e você age de acordo com isso, com esse gatilho, com essa lembrança. Então, quanto mais purificado, né, mais você consegue acessar a resposta, a inspiração do divino, de Deus, do que fizer mais sentido para você, né? E aí entra uma outra questão que eu queria trazer para vocês, né? É sobre a expectativa mesmo que a gente coloca sobre o outro. A gente fica se questionando, a gente perde muito tempo, né? Se questionando sobre o comportamento do outro. Nossa, mas por que essa pessoa age assim? Nossa, porque ela tem esse tipo de comportamento repetitivo? Gente, como seria, em vez da gente ficar desprendendo a nossa energia, colocando o nosso foco no que o outro escolhe ou deixa de escolher para a vida dele, sabe? Colocando na nossa vida, no nosso autoconhecimento. Porque quando a gente sabe o que faz sentido pra gente, quando a gente reconhece o que cabe ou não cabe na nossa vida, a gente pode fazer as nossas escolhas. Sabe, você está convivendo com uma pessoa e essa pessoa tem um determinado tipo de comportamento. Bom, é esse tipo de comportamento que você escolhe receber? É esse tipo de comportamento que faz sentido pra você? Não. Tchau. Vai pra luz. Sabe? Porque não adianta nada a gente ficar pedindo o universo. Ai, universo, atualiza. Ai, universo, me manda isso. Ai, universo, me manda aquilo. Se você tá mantendo na sua vida pessoas e comportamentos que vão contra aquilo, né? Então, quanto mais você se reconhece o que faz sentido pra você, reconhece o que você busca ou o que você não aceita mais na sua vida, mais fácil, né, de você fazer as suas escolhas. Porque a gente não pode escolher pelo outro, a gente não pode transformar o outro, a gente não pode curar o outro. Gente, a mudança é de dentro pra fora. E ela só acontece quando o próprio ser escolhe por isso. Então a gente não tem responsabilidade. Ai, mas é meu filho. Nossa, eu preciso ajudar ele. Não, gente, mães, pais, vocês deram a vida. Vocês não devem nada. Os filhos que devem honrar os pais, independente se convivem, se não convivem, se dão bem ou se não se dão bem, devem honrar e agradecer. Gratidão, né? Gratidão. Porque a gente não tem que manter na nossa vida nada que seja tóxico, nem ninguém, né? Então, o que eu queria trazer para vocês hoje é sobre isso. Sobre as escolhas que você tem feito na sua vida. Sobre os limites que você tem colocado. Gente, porque eu vou mandar essa aí. Pode doer, né? Mas ninguém tem culpa do que acontece na sua vida. E não é sobre culpa, né? Só você é responsável por tudo que acontece na sua vida. Porque ninguém vai fazer com você o que você não permite. Aí entra o se reconhecer, o entender como você funciona. Só vão fazer com você o que você permite. Ai, uma pessoa tá me abusando. Ai, uma pessoa tá fazendo isso comigo. Você está permitindo. Não faz sentido pra você? Tchau. Tchau, segue o seu caminho. Gente, quando a gente está escolhendo por um caminho de limite, de colocar o limite, muitas pessoas vão embora. A gente precisa estar disposto, né? Se for uma escolha verdadeira, se for uma escolha real. Eu vou ver aqui no livro que eu marquei mais algumas consciências que eu queria trazer, porque fez muito sentido pra mim, né? Então, eu gostaria de compartilhar e falar o que eu penso sobre essas partes. E aí, se vocês escolherem, gente, compra o livro e dá uma lida mais profunda. Muito bom, né? Eles falam muito que tudo são programas, tudo são dados, né? Então, assim, maior parte de nossas atitudes é impulsionada por motivos inconscientes. Raramente será por sua causa, minha ou de alguém. Tem a ver com o programa que possuem. Se você consegue enxergar isso no outro, você também o possui. Ou seja, né, tudo que a gente acusa o outro, fala do outro, é porque a gente tem na gente. Gente, eu sempre falo, a maior clareza que eu tive nesse universo do autoconhecimento é que quando uma pessoa tá te apontando, tá falando de você, tá te julgando, olha, você é isso, você é aquilo, você é isso, você é aquilo, você faz isso,
ela tá falando dela. A melhor forma de você conhecer uma pessoa é quando ela tá te atacando, porque ela está confessando. Ela está confessando como ela é e o que ela faz. Você faz isso, tá falando dela. Você é isso, você é aquilo, você faz isso com a minha vida, tá falando dela. Então, gente, isso é libertador, libertador. Você só vai comprar o ponto de vista dessa pessoa e só vai te incomodar se isso também estiver dentro de você. Se de alguma forma isso que essa pessoa tá falando, você também acredite, mesmo que inconscientemente. Então, o que eu posso fazer? Purifica, 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 purifica. Tudo acontece do lado de dentro. O programa em você atraiu outra pessoa com o mesmo programa, né? Ou seja, você atraiu uma pessoa que tem algum comportamento que você precisa olhar para dentro de você para purificar, né? Tudo acontece do lado de dentro. A responsabilidade total tem a ver com assumir tudo que você vê e vivencia. Quando você se purifica, você purifica o programa e se torna parte da solução. É isso que eu acabei de falar, né, gente? A gente purifica na gente e as pessoas em volta vão se transformar. Não é ela se transformar como pessoa, mas se você purificou algo em você, você não vai mais atrair aquele tipo de pessoa com aquele tipo de comportamento, porque você já purificou, né? Não é culpa sua que você tenha algo a resolver em sua vida, mas é sua responsabilidade. É o que eu falei. Não é sobre culpa, é sobre responsabilidade. E a gente tem essa clareza de que, nossa, então eu atraí alguém que tem um tipo de comportamento. Eu tenho culpa desse comportamento que ela teve? Não. Mas eu tenho responsabilidade por ter atraído aquilo. O que eu tenho que olhar pra mim? O que eu tenho que limpar em mim? O que eu tenho que purificar em mim? Calma que eu marquei mais coisa. Eu quero aproveitar, gente, esse vídeo que tá gritando pra me fazer. Nada é por acaso, né? O acaso não existe. Aqui fala também da falta de paciência, né, das pessoas. Eu vou trazer um vídeo mais aprofundado no decorrer da semana, falando sobre controle sobre controle. Eu acredito que seja basicamente sobre isso, porque a gente quer controlar tudo, né? A gente quer controlar as pessoas, quer controlar como as pessoas agem, quer controlar o tempo das coisas, né? Todos querem um atalho, mas essa própria impaciência precisa de purificação. O divino não tem hora nem urgência. Então, assim, a gente quer as coisas agora. Ai, como que eu posso alcançar isso mais rápido? Qual que é o segredo pra mágica? Tem que ser agora, que eu quero agora. Nossa, eu pedi alguma coisa, deu 5 segundos e eu não recebi ainda. Cadê? Sabe? Então, purifica, purifica, purifica. Você reconheceu um pensamento, um comportamento, um sentimento? Purifica, 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 sabe? Então, é sobre isso, sabe? Ó. Me lembrei de que aquilo de que não gostamos nos outros, geralmente é algo que inconscientemente possuímos e não gostamos em nós mesmos. Sobre isso, né? Se a gente atrai uma pessoa que tem um determinado comportamento e que a gente aponta algo na outra pessoa, o que eu tenho que olhar pra mim, né? O que esse comportamento aí tá reverberando? O que eu tenho que purificar em mim? Purifica, purifica, purifica. Gente, toda situação tem um presente. Então, quando acontece uma situação em looping na minha vida, eu me pergunto, qual é a lição aqui? Qual é a lição aqui? Qual é a lição? Qual é a clareza? Sabe, universo? Mas você só vai acessar o que você tá na permissão de acessar. Então, esteja disposto, né? Baixe todas as suas barreiras. Gente, como eu baixo barreiras? Baixando. Só dá o comando. Baixando barreiras, baixando barreiras, baixando barreiras. E é isso, né? Então, esteja disposto a realmente acessar. Eu falo, gente, que consciência, acessar a consciência, escolher por esse caminho, não é leve. Não é leve, porque você ter responsabilidade por tudo que acontece na sua vida, não é todo mundo que está disposto. Não é todo mundo que está escolhendo isso. Então, eu queria trazer essa consciência para vocês, né? Às vezes a gente reclama demais, a gente vive em uma situação repetitiva que tá sempre repetindo igual. Só que a gente reclama, continua com os mesmos comportamentos, continua vivendo do mesmo jeito. Gente, escolhas iguais, resultados iguais. É assim a vida, não tem outro jeito. Então, o que você tem escolhido que tem criado
essas situações e tem atraído esse tipo de pessoa. Gente, busquem. A gente tem infinitas ferramentas, infinitas técnicas, né? Cuidem do seu mental, cuidem do seu espiritual, cuidem do seu energético, né? Às vezes a gente fica tão preso só no financeiro. Eu quero prosperar, quero isso. Mas esquecem que o principal, gente, a base de tudo é o emocional, o mental e o espiritual. A gente esquece isso. E aí a nossa vida tá sempre um transtorno, tá sempre um caos e a gente não entende por quê. Nossa, mas eu faço tudo certo, sabe? Então, como seria a gente sair desse espaço de lamentação e realmente entrar no espaço de, ok, universo, qual é a lição aqui? Qual é a clareza aqui, universo? O que eu tenho que purificar? O que eu tenho que olhar? E às vezes, e não é sobre ter resposta, não, sabe? Faça a pergunta, limpe e solte. Porque só quando você relaxar e soltar suas moléculas, as coisas vão começar a vir. Siga o seu saber. Eu sempre falo, gente, a escolha é única, é individual. Independente se é casado, não interessa. A escolha é individual. Porque o que vai fazer sentido pra você, não vai fazer sentido pro outro, né? Então, como seria a gente ver tudo simplesmente como uma escolha? Ok, essa pessoa fez essa escolha. Cabe na escolha que você tá fazendo pra sua vida? Não, tchau. Né? Que nem diria Jorge Mateus, que eu falo, Jorge Mateus é cultura, gente. Ou soma ou some. Ou soma ou some. Só que aí é você que vai escolher deixar na sua vida quem tá ali puxando seu pé no fundo do poço ou seguir a sua vida, né? O que você tá disposto? Vão sempre aparecer pessoas pra tentar te diminuir. Vão sempre aparecer pessoas pra querer te apontar. Sempre. Mas se você se reconhece, você sabe quem você é, você sabe o que faz sentido pra você? Sorry. Entra aqui, sai aqui, você fala ok. São escolhas, sabe? Você não compra o ponto de vista da pessoa. Porque é só o ponto de vista, é interessante ponto de vista, que essa pessoa tem esse ponto de vista. Como pode melhorar, não é mesmo? Como pode melhorar ainda mais? Então, perceba se faz sentido pra você. Perceba. O que você tem escolhido na sua vida que tem trago os resultados que você não quer. A gente atrai o que a gente vibra, não o que a gente quer. Então, o que você tem vibrado? O que você precisa purificar? Gente, e lembrando, não é um espaço sobre culpa. A culpa, o auto-julgamento, ele só te trava. Ele te deixa preso no mesmo espaço, não cria nada. Como eu posso criar mais, né? Você está direcionando a sua força, a sua energia para o que você pode fazer? Para o que você pode criar? Ou você tá o tempo inteiro dispensando sua força e sua energia com o jeito que as pessoas se comportam, com o que elas falam, o que elas fazem? Então, é isso, eu só queria falar isso, trazer essa consciência pra vocês. Eu espero que atinja quem tiver que atingir, né? Eu não acredito no acaso e a minha escolha hoje é colocar a minha voz no mundo. Não é sobre atacar, não é sobre fazer o mal, não é sobre falar de ninguém. É sobre trazer consciências. Então, cada um escolhe o que escolhe porque escolhe o que escolhe. Bora lá, ótimo domingão pra vocês. Fiquem com Deus. Muita luz, gente, muita luz. Alguém te fez mal? Manda luz pra essa pessoa. Manda luz. Sabe por quê? Cada um oferece o que tem pra oferecer. Então, se você pagar com a mesma moeda do que o outro te ofereceu, você está se igualando a ela. É isso que você escolhe? Bora! Um excelente domingo pra todos e bora que bora! Até quarta-feira!